Gente, meu nome é Neuzimar. Quando eu dou a primeira aula, eu sempre assim, com a primeira turminha e tal, eu falo, como é que vocês têm uma facilitadora que se chama Neuzimar? Que nome é esse, né? Conheço alguns homens que têm o nome Neuzimar. São 85 no total no Brasil, homens e mulheres. Pelo tamanho do Brasil, 85 não é uma, né? Mas o meu caso, vou trazer assim o mais resumidinho para vocês. Quem quiser vir mais para frente, aquecer mais aqui, fiquem à vontade, viu? O meu caso é que minha mãe se chama Neuza e meu pai se chama Osmar. Estava eu nos meus devaneios, você vai descobrir que essa facilitadora pensa várias coisas ao mesmo tempo, conversa, brinca, canta. Vocês vão ver como vai ser a nossa aula maravilhosa de hoje. Vai ser maravilhosa porque vocês estão aqui. Não é porque eu estou aqui, não. É porque vocês estão aqui. E meu pai se chama Osmar. Então, Neuzimar. E eu fiquei, Senhor, eu já não sou normal. Ainda me dá um nome que não é normal. Não vai ficar evidente demais a minha anormalidade. E aí estava eu conversando com o Peixinho, que foi um professor meu. Vocês devem conhecer Peixinho, mas ele foi um professor de psicologia lá no Instituto Jungiano. E aí, falando, ele perguntou meu nome. Eu disse, meu nome é Neuzimar. Eu sou metade meu pai e metade minha mãe. Aí ele disse assim, não. Você não é metade seu pai e metade sua mãe, não. Você é o terceiro elemento. Eu, oi? O jovem faz isso, né? Oi? Não falei isso com ele, não, mas os meus adolescentes fazem isso comigo. E aí ele disse o seguinte, você é o petróleo. Porque o petróleo é a pedra com o óleo. Mas não é nem a pedra e nem o óleo. E você não é nem Neuza e nem Osmar. Você é Neuzimar. O terceiro elemento, gente, eu amo esse cara, eu quero casar com ele, mas ele já é casado, viu, gente? Eu quero casar com esse homem tão fantástico. E eu, nas minhas elucubrações, trouxe neu, que significa o novo, né? O mar, eu trouxe para a relação do oceano, que é o inconsciente, o novo inconsciente, e o i, e o zi, é um indefinível, decifrável, cognoscível, que sou eu aqui, que vou conversar com vocês hoje. O nosso bate-papo de hoje é sobre vida espiritual. Eu vou trazer algumas teorias, a gente também... Eu já tenho um hábito, gente, quem me conhece sabe que eu trago alguns slides, mas necessariamente eu não preciso passar todos os slides, posso até mandar para vocês depois. Mas não preciso passar todos os slides, porque o que é legal é a gente conversar, é a gente bater papo, é vocês compartilharem comigo os saberes de vocês, e eu compartilhar com vocês os meus saberes. E aí vai a pergunta que não quer se calar. Aquele ali mesmo apontou o dedo e me falou, Neu, pergunte isso. Não foi? Ele acabou de dizer isso, e eu vou perguntar. O que é a vida espiritual? Não precisa responder todo mundo de uma vez só, não. Tá? A gente vai, cada pessoa vai falando. Ei, amor de minha vida. Olha uma deliciosa aí também, gostosa. A vida espiritual é a vida do espírito. Está vendo que você sabia? Podia ter levantado a mãozinha, falou antes de mim. Está vendo? A vida espiritual é a vida do espírito. Sim, Neu, mas a gente vai falar sobre vida espiritual. Ai, meninas! A gente vai falar sobre vida espiritual. Exatamente. Aqui, onde nós estamos, aquele pastor ele diz assim, sim ou não? Sim ou não? A mulher fala demais? Sim ou não? Né? Eu esqueci o nome do pastor. Quem lembra o nome do pastor, que é famosinho e que faz um trabalho muito bom? Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte fala assim, se você quer um homem, você vai ter que escolher bonito ou inteligente. Porque se é bonito, não é inteligente. Homem não consegue fazer isso. E se é inteligente, não é bonito. Pastor, achou um homem inteligente bonito. Não achou, não, minha filha. Não é homem, não, é mulher.
Porque o homem não consegue. Então, ele faz assim, sim ou não? Então, aqui tem vida espiritual, sim ou não? Ah, muito bem. Se vocês tiverem menos de 5 falta, eu aprovo o ciclo 2, viu? Já está aprovado, vocês estão sabendo. Por que, que aqui tem vida espiritual, gente? Quem se arrisca? Ei, meu amor? Tudo bem? Quem se arrisca? Perfeito, está aprovado para o ciclo 2. Porque nós somos espíritos. O que diferencia é que nós estamos encarnados e eles, porque não somos nós, estão desencarnados, né? Então, a vida espiritual é a vida do espírito. Então, assim, e qual é o sentido da vida do espírito? Qual o significado? Para que a gente veio? Eu tenho o hábito de dizer que é assim, meio cíclico, sabe? Você encarna, desencarna, vai para o mundo espiritual, encarna, sabe? Uma continuidade. Agora, a gente aprende que é lá, né? O mundo espiritual é lá, é aqui, é acolá, é onde? É qualquer canto. Por quê? Porque tem espíritos aqui também, que estão desencarnados. Né? Então, aqui também tem um mundo espiritual. Então, a vida espiritual é a vida do espírito. E cabe a nós vivê-las da melhor maneira possível. Que a cada dia a gente consiga dizer, valeu a pena eu reencarnar. Porque eu busco estar em sintonia, em sincronicidade com o que a minha alma, estou falando a palavra alma no sentido de dizer assim, a minha essência, o espírito que habita em mim, necessita. Sineu, e o que é que necessita o espírito que habita em mim? A partir do autoconhecimento, você vai descobrindo a cada dia. Autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. É o primeiro degrauzinho. Porque tem o autodescobrimento, depois tem a autoiluminação. Como vocês já estão extremamente evoluídos, eu tenho certeza que vocês já estão na autoiluminação. Já, senhor? E vamos passar aqui. Normalmente eu nunca acerto, mas se eu acertar, vamos lá. É um negócio, eu invejio, eu volto, é uma coisa. Chico Xavier, ele diz o seguinte, cada homem é uma casa espiritual, que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Faz a gente refletir. E faz a gente se questionar. A quem é cabível a evolução da minha caminhada? A quem eu responsabilizo o meu processo evolutivo? A quem eu vou buscar novas tendências e habilidades para viver esta encarnação, que é curta e passa logo? Gente, o meu avô, ele era analfabeto. Acho que ele sabia escrever só o próprio nome. E outro dia, ele dizia assim, esturdia, minha filha. Então, lembrando, meu querido avô, esturdia, eu tinha 15 anos. Hoje eu já tenho 52. Já foi, eu não vou viver mais 52, provavelmente. Né? A coisa assim voa. Então, o que a gente precisa saber ou fazer? Acordei hoje. O que é que eu vou fazer para que esse dia valha a pena? Mas, né, eu estou com um monte de problema. Bem-vindo ao mundo. Estou cheio de dificuldade. Bem-vindo ao mundo adulto, que é mais difícil que a criança, dependendo do que a criança vivencia. Mas, Neu, todos esses problemas me fazem sofrer. Não, sofrimento é escolha sua. Como assim? Pronto. Eu tenho um problema X. Vou provar para vocês a teoria que eu acabei de criar.
Não é minha, não. Tem o cara que fala sobre essa frase, eu vou falar depois para vocês. Eu tenho um problema X, eu estou muito infeliz. Esse problema X vai se alterar porque eu estou infeliz. Vou mudar de mão, que a pessoa precisa mudar de mão aqui, tá vendo? Eu tenho o mesmo problema X e estou muito feliz. O problema X vai alterar? Não, gente. Então, se você tem um problema, feliz ou triste, o problema não se altera até que você o resolva, se ele tiver uma solução. Então, é muito sábio, e eu sei que vocês aqui têm essa sapiência, que vocês podem estar felizes o tempo todo. E aí você, mas como é que pode? Ela tem tanto problema. Não tem nada a ver. Você pode parar, ponderar, analisar, tentar achar solução, que pode ter solução ou não. Se tiver solução, você resolve. Se não tiver, você protela até o dia que tenha. Mas o seu estado, o espírito que habita em você, não deveria se alterar. A frase é o seguinte: a dor, ela é inevitável. O sofrimento opcional. Essa é a frase. E, de fato, nós temos um corpo orgânico frágil, que adoece, que envelhece, todo dia tem uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor na perna, que a gente não tem como evitar nesse organismo frágil que nos foi dado, mas o sofrimento é opcional. Não tem como não sofrer, tem. Aí eu digo assim, não é que você trouxe uma situação, óbvio, você vai sofrer, ficar triste, mas depois, na sua probabilidade, você elabora e volta para o espírito que habita em você. O personagem, ele tem uma vida menor. E o espírito tem uma vida maior. Se a gente se conecta com essa vida maior, essa vida menor é para resolver as questões, mas não para as questões e os problemas tomar conta da gente. E aí, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar algo comigo? Alguma experiência? O objetivo da nossa aula é percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com seu nível de evolução. Desencarnados, existe a sociedade. A gente pode, por exemplo, no plano espiritual, somente espiritual, sem a carne, encontrar um grupo de freiras que se identificam. Porque se são freiras, mentalmente vão ser atraídas por outras freiras. Espírita vai se juntar com quem, gente? Um de cada vez. Espírita vai se juntar com quem, gente? Peraí. Ó, gente, parei aqui a aula. Boa noite. Boa noite. Eu não estou ouvindo. Boa noite. Levanta todo mundo e dá abraço a um coleguinha. Levanta, vamos. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira? Hoje é terça-feira. Levanta, abraça o coleguinha, vamos animar. Ó, porque ó, não é por... Vamos lá. Pode abraçar um, dois, coleguinha. Alguém lhe abraçou, coleguinha? Alguém lhe abraçou? Que não ia lhe abraçar, que eu sou boa de abraçar. Não é não? Sou boa de abraçar. Muito bem. Acordaram? Gente, eu estou acordada desde 4h30 da manhã. Minha filha fez a cirurgia hoje de manhã, danada. E aí tinha que 6 horas estar no hospital. E olha aqui. Por quê? Porque é o espírito, não é o personagem que está aqui. É disso que eu falo para vocês. É dessas coisas que eu falo. O personagem cansa mais rápido, desanima mais rápido. Mas o espírito que habita em mim, ele tem uma alegria, às vezes até sem motivo, na vida menor de ter. Mas na vida maior ele tem. Ela gostou, viu? Não quer desgrudar. Seu cheiro está bom. E a vida maior ele tem. Então, espírita, lá no plano dos desencarnados, vai se juntar com quem? Ah, melhorou. Evangélico. Então a tendência são os seus núcleos se aproximarem por simpatia. Né? Você vê aqui, estamos todos predominantemente espíritas ou simpatizantes. Mas não tem ninguém aqui, até onde eu percebo, se alguém tiver também seja muito bem-vindo, que tem uma
acredita, né, é uma igreja evangélica, e seja aqui, pode ter, claro, né? Eu digo isso porque eu frequento o evangélico, eu frequento várias igrejas, só me convidar. Estou indo para aprender, né? Então, também poderia ter aqui. Então, para a gente saber um pouco como seriam os grupos do plano espiritual, a gente se questiona. Atraído por quê? Simpatiza com quê? Tem um modo de vida como? Né? Da mesma forma que tem determinadas religiões que diz, você vai dormir e Deus vai voltar, e Jesus vai voltar para lhe acordar. E, às vezes, de fato, esse tipo de ensinamento, o espírito, quando ele desencarna, ele acaba dormindo. Dorme, porque ele acredita que alguém vem acordar. Com isso, eu quero trazer mais uma conversinha, trazer mais um bate-papo com vocês. Nós somos o que nós acreditamos. Nós somos o que nós pensamos. Você viu a coordenadora dizer que eu sou deliciosa? Eu sou mesmo. Entendeu? Por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que eu sou linda, que eu sou charmosa, que eu sou agradável. Eu acredito. Não vai perguntar pela sombra, pelo amor de Deus. Se vocês já ouviram falar de sombra. Porque se eu sou toda linda na persona, o que é que eu sou na sombra? O oposto. Mas nesse ponto a gente não toca. Deixe quieto. Então, por que também que eu estou trazendo sombra e persona? Eu não trouxe para vocês, mas eu sou psicóloga junguiana há mais ou menos 15 anos. Eu sou primeiro psicóloga, para depois ser espírita. E sou espírita há mais ou menos 7 anos, 8 por aí. Na verdade, como psicóloga junguiana, quando chegou aos 15 anos, eu parei de contar. Porque 15 já está um número bonzinho, né? Então, é isso que a gente precisa perceber. A gente vai passar os slides, viu, gente? E depois, se vocês quiserem, eu mando a coordenadora passar para vocês também, para vocês verem depois. Nós somos o que nós pensamos. O que tem isso a ver com a vida espiritual, Neu? Porque se o espírito, ao desencarnar, acredita que ele tem uma culpa hercúlea, ele vai para um local em que a paisagem só traz tristeza, melancolia, dissabor para ele, porque a mente dele percebe dessa forma. E aí, se vocês já leram aquele livro de Adenauer, Felicidade Sem Culpa, se não leram, leiam. Ele defende que a gente assuma as consequências de nossas atitudes, mas que não fiquemos nos culpando o tempo todo. Porque se a gente agiu daquela maneira, é porque a gente não tinha um conhecimento de agir de uma melhor forma. Porque se você tivesse, você teria agido melhor. Naquele momento, para você, era a melhor atitude. Da mesma forma que o espírito pode fazer várias coisas que sejam desabonadores ou que sejam inadequados. E se a mente dele não carrega uma culpa, ele não vai para esse mesmo lugar que o outro foi. Qual é a sacada que eu estou trazendo para vocês? Psicóloga que vos fala. Cuide da sua mente. Cuide do seu pensamento. O que você anda pensando? Que você é uma delícia? Que você é uma linda? Que você é uma horrorosa? Que você não merece ser feliz? Ou que você nasceu para ser feliz? O que é que você anda pensando? Aquela frase que diz assim, orai e vigiai. Orar é orar. E vigiar não é vigiar a vida do vizinho, é vigiar os pensamentos. É vigiar os pensamentos. Então, se eu penso que eu tenho competência, eu vou achar estratégias para adquirir e, de fato, em médio, curto prazo, eu vou ter a competência que eu gostaria. Vocês não fazem ideia do que a nossa mente é capaz de fazer. Vocês não fazem ideia. Paralelo a isso, a mente, vamos trazer o pensamento. Eu sou o que eu penso.
Vamos ampliar. Eu sou o que eu penso. O que eu penso no sentido da minha forma de pensar. E eu também sou o que eu penso a partir dos conhecimentos que eu tenho e do estudo que eu tenho. Percebe que eu consegui pegar o pensar e colocá-lo de duas formas? Por exemplo, eu sou o que eu penso. Eu penso que eu sou Neusimar, tenho 1,70 m, com muita boa vontade. Mentira, é 1,61 m. Isso aqui é só para enganar. A pessoa é pequena. Eu sou grande, mas sou pequena. Eu tenho uma estatura pequena, mas eu sou uma grande mulher. Então eu penso que eu tenho um cabelo preto, que eu estou de calça jeans, essas coisas, isso eu penso. Ao mesmo tempo, eu penso na imortalidade da alma. Eu penso na física quântica. Eu penso no etnocentrismo. Eu penso na reverberação dos sentimentos. Por que eu consigo pensar essas coisas que eu falo com você? Porque, de uma maneira ou outra, eu li ou me ensinaram e ampliaram o meu pensar. Eu tenho uma cunhada que eu amo muito, que ela pensa que não se pode comemorar aniversário, porque teve uma história com João Batista e que isso não é adequado para a religião dela. Ela é o que ela pensa. Ela não está falando isso para que eu fique assim, como pode isso? Né? Na verdade, ela pensa assim. Da mesma forma que, às vezes, é tão difícil para a gente alterar preconceitos enraizados, porque a pessoa acredita que aquilo que ela vê e que ela pensa é fato. Então, voltando para a nossa aula, é interessante vocês analisarem como está a minha mente. E como é que eu faço isso, Neu? Olha, isso já é automático para mim, porque eu já faço há muitos anos. Oi, minha querida, eu vi você agora. Um beijo na ponta do nariz. Eu acordo e já fico assim, eu me questiono, como é que eu estou pensando? Como eu acordei hoje? O que eu estou percebendo? Qual o meu tom de falar? Aí você fala, aqui, Neu, você já fez isso? Claro! Eu coloquei vocês para ficar em pé, por quê? Porque eu percebi que a dinâmica não estava, vocês não estavam tão envolvidos. Né? E eu percebi que a minha maneira de falar não estava conseguindo abraçar vocês. Então, esse movimento, esse movimento a gente faz igual aquela musiquinha. Quem souber, canta. Quer ver? Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Pode cantar, gente. A toda hora, todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, a maioria dos ciclos me conhece por essa música, que eu tenho a tendência de repeti-la. O que acontece? O que é viver? O que a música diz que é o viver? Diga aí. Viver é afinar. Manter-se sempre tranquilo. Perfeito. Viver é manter-se tranquilo e é afinar um instrumento. Esse instrumento a gente poderia trazer para o nosso corpo, para a nossa mente e para o espírito que habita em nós. Então, viver é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. É você viver as experiências e buscar elaborá-las da melhor maneira. Uma das melhores maneiras que a gente elabora é alterando aquela frase. Eu sou assim porque não sei quemzinho fez isso comigo. Eu estou desse jeito porque não sei quemzinho falou comigo desse jeito. Eu sou dessa maneira porque eu não tive uma mãe amorosa. Desconstrua isso. Não é questão de mãe, de pai, de irmão, de filho. A questão é como você analisou a experiência. A questão é como você nutriu ou elaborou a experiência. Eu não sou
as minhas experiências. Eu não sou o resultado das minhas experiências. A frase é a seguinte: eu não sou o resultado das minhas experiências. Eu sou como eu as vejo. Eu amplio. Eu não sou o resultado das minhas experiências. Eu sou a minha capacidade de projeção e de elaboração dos resultados da minha experiência. Como assim, Neu? Eu sou Maria, eu tenho um filho que se chama José e outro que se chama Pedro. Vou explicar a frase que eu acabei de dizer para vocês. Eu estou aqui, carinhosamente, eles são gêmeos univitelinos. Carinhosamente, eu olho para Pedro e digo: Pedro, eu amo você. Minuto seguinte, eu digo: José, eu amo você. Pedro pode pensar assim: poxa, eu sou tão feliz. Eu tenho uma mãe que me ama imensamente. E José pode pensar assim: por que ela diz que me ama? Ela está interessada em quê? O que ela quer mesmo? Entendeu? É a projeção. Então, a experiência que a gente vive, a gente não consegue vê-la 100%. A gente vê a partir das nossas projeções e da nossa miopia. Não é essa aqui que eu estou de lente. A miopia do pensamento, a miopia da mente. Então, quaisquer experiências que vocês tenham, se pergunte: esse pensamento é benéfico para mim? Essa forma de ver vai me auxiliar de alguma maneira? Vai atrasar a minha caminhada nessa vida espiritual? Tudo bem vocês se atrasarem, não tem problema nenhum. A espiritualidade não traz regras de sim, não, talvez, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Mas se você se atrasa, o seu amor está indo. Evoluiu, cresceu, foi para outro plano e você perdeu a oportunidade de reencontrá-lo. Então, não atrase. Vamos, elaborando de dentro para fora e de fora para dentro. Os objetivos específicos. Entender as variações do fluido cósmico universal. Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Entender que as missões e as ocupações dos espíritos variam de acordo com os níveis de educação. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e continuam seus estudos no mundo espiritual. A gente, que já tem já consegue ver espírito, percebe isso quando alguém aparece, alguém vem conversar com você. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ela foi assassinada por umas questões que ela estava fazendo e alguém não gostou, né, do mundo da ilegalidade. E depois que ela desencarnou, eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. E ela disse assim para mim: eu estou ótima aqui, está maravilhoso. E como é que ela estava? Lá, ela construiu uma casa, ela se tornou a liderança, ela estava armada também, a pessoa estava armada. Estava fazendo um processo parecido. Ou seja, está bem, mas está bem de acordo com a evolução dele, com a percepção dele. Né? Então, não é porque eu desencarnei que eu vou virar uma anja. Né? A gente tende a morrer, eu viro anjo. Não é assim. Eu vou com todas as minhas questões. Ah, Neu, mas eu vou deixar para evoluir lá. Se aqui você acha que o verde é azul, quando você chegar lá, você vai achar que o verde é azul. E você vai estar no lugar verde, achando que está no azul. Então, elabora logo aqui, aproveite que a gente está tendo essa oportunidade de viver essa encarnação, de estar aqui no centro espírita, que vocês já estão nesse processo evoluído do ciclo básico, maravilhoso. Entendeu? Aproveitem. Gente, eu morria de medo de espírito. Eu vi algumas coisas desde os meus 15 anos, eu já via. Mas o pessoal fala: eu trabalhei 12 anos no núcleo de psicologia. Eu ia, subia, atendia os pacientes e voltava. Não pisava aqui. Nem se você está lá no fundo por curiosidade. Mas, Neu, você está trabalhando lá como psicóloga. Eu sei, mas eu não quero graça com isso. E hoje, quanto tempo eu perdi? Mas cada coisa no seu momento, né?
no seu tempo, no seu jeito. Mas se eu tivesse sabido antes o que eu sei hoje, seria muito legal. Mas foi no tempo que tinha que ser. Zaratustra. Amo o que não reserva para si uma gota do seu espírito, mas quer ser inteiramente o espírito da sua virtude, porque assim atravessa a ponte como espírito. Sim, Neu, ele está falando do espírito da sua virtude, atravessar a ponte como espírito, a ponte da vida. Vamos fazer esse paralelo, atravessar essa ponte da vida. E como é que eu faço para, estando aqui, atravessar essa ponte como espírito? Se perceba, espírito 24 horas, ou 12 ou 13. Porque, mesmo que eu diga que 12 a gente está acordado, mas os outros a gente está dormindo, o espírito também está aí, né, habitando. Então, se percebe espírito. Na hora que você acorda, vai tomar um banho, você está com o seu espírito. Né, o espírito que habita em você. Tomar café, vestir uma roupa, ir para um show, conversar com uma amiga. E quando você se percebe espírito full time, a forma como você olha é diferente. A forma como você fala é diferente. A implicação e o compromisso que você tem em todas as coisas que você faz é diferente. Porque você sabe que está ali um personagem, mas que está sendo habitado por um espírito. Neusimar é um personagem aqui. Mas o que está se propondo a trazer esse trabalho para vocês, a falar dessa forma com vocês, é o espírito que habita em mim. É o espírito predominantemente alegre. Ele é tão alegre que eu já acordo cantando. Agora, por que eu estou cantando? Não sei. Às vezes eu estou com a conta bancária no vermelho e eu acordo cantando. Qual o motivo dessa pessoa cantar? Não sei. E não é o cantar verbalmente, é a minha mente que está cantando o tempo todo. Esse espírito que habita em mim, ele é predominantemente feliz. E por que ele é predominantemente feliz? Porque ele escolhe fazer o que é melhor para ele. Ele escolhe fazer o que ele mais gosta, da melhor maneira, da melhor forma. Para buscar, na medida da miopia que habita nele, evoluir cada vez mais e mais e mais. Acredite, quanto mais existe o processo de evolução, menos as pequenezas da rotina tiram a sua paz e o seu sossego. Por exemplo, trazer um exemplo para vocês de 2 espíritos. Eu conheci uma senhora que ela teve câncer no intestino. E conversando com ela, eu disse assim, como é que você está, fulana? Ela disse assim, Neu, esse câncer é meu. Ele veio para mim, está no meu caminho, veio para a minha vida. Se eu vou morrer por causa dele ou não, eu não sei. Só que eu não vou deixar de ficar feliz enquanto eu estiver viva. Ela viveu 5 anos. Ela morreu por causa do câncer. Do câncer e da Covid. Ela foi internada no hospital, aí estava aquela agonia toda de Covid, e aí a Covid pegou. Pronto. Conheci uma outra pessoa nessa mesma época. E toda vez que eu via essa pessoa, ela falava desesperadamente, num grau de sofrimento, num desespero, numa agonia, porque ela estava com câncer. E chorava. E, por favor, me tire daqui, eu estou sofrendo. E, com 3 meses, essa pessoa desencarnou. Mas porque o câncer dessa pessoa era muito mais agressivo e duraria de 3 a 6 meses, mais ou menos mesmo. Agora, sim, todos os 2 personagens, todos os 2 espíritos estavam com câncer. Sendo que o do intestino é mais agressivo, né? Ela chegou a ter 5 tumores, retirou todos os 5. Como escolheu viver o câncer e como o outro escolheu, mostra para a gente um pouco a evolução do espírito. Porque, às vezes, as coisas vêm para a gente, as coisas acontecem com gente boa. É tão bom, porque está passando por isso. Acontece porque é coisa da vida. E as coisas acontecem com gente ruim. É tão ruim, está passando por isso, merece. A gente que fala isso, né? Não, é porque é coisa da vida. Não tem merecimento de gente boa nem de gente ruim.
São coisas da vida. A vida está aí para ser vivida. Viva a sua melhor versão nesta encarnação. A melhor que você puder. Não há nada que se repita, nem que seja igual na criação de Deus, pois a diversidade é regra e a unidade das coisas é tão somente uma simples ideia arquetípica. Tudo difere de tudo, e, simultaneamente, a unidade só mostra como referência para que as coisas existam. É uma ideia arquetípica. O que é arquétipo? Vocês já estão aí no ciclo básico, vocês sabem? Arquétipo, arque quer dizer antigo, e tipo quer dizer tipo. É um modelo antigo. A ideia arquetípica são ideias que eu tenho de modelos das coisas. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, quando vocês pensam em um adolescente, o que é que predominantemente vem na cabeça de vocês? O que é adolescente? Alguém se arrisca? Hein? Fale aí. O que é um adolescente? A gente já comentou aqui que aborrecente. Aborrecente, né? Quando você vê uma pessoa um idoso com aqueles óculos, aquele corpo charmoso, com um livro na mão, e você olha para aquela imagem, o que você pensa? Que aquele idoso é sábio. Exatamente. Isso são arquétipos. Por exemplo, tem inúmeros arquétipos. Você olhar, ver um adolescente e associar aborrecente, a falta de limite, a pessoa que não segue regras, é um arquétipo. Ou seja, pensar em adolescente, a gente pensa no modelo coletivo do adolescente. Tem as exceções. Pensar no idoso, charmoso, com óculos, lendo um livro, a gente projeta a sapiência dele. Isso é um arquétipo, é um modelo. Então, a gente cria modelos na nossa consciência. Então, isso que ele está falando é uma ideia arquetípica. É uma ideia de um modelo que se criou na nossa consciência, e alguns estão no nosso inconsciente. Mas vamos sair desse arquétipo e vamos para a unicidade. O que é a unicidade? É o único, né? É o único. E essa unicidade fala que cada adolescente é de um jeito, de uma forma. Cada idoso é de um jeito. Cada mulher é de um jeito. Cada um na sua unicidade. Sai da coletividade, do pradão coletivo. E ele diz que tudo difere de tudo. E a unidade ou unicidade também existe no mundo espiritual. Mesmo que esteja o grupinho de freiras, cada uma vê de uma maneira. Mesmo que nós, espíritas, estejamos lá, cada um age de uma maneira. E existe as diversas categorias também. Isso aí, eu penso que já está na categoria de que a gente não defende mais isso. Portanto, mas fez parte da nossa história, então é interessante tratar. Eu digo que não defende, eu ainda volto um pouquinho. Na minha família tem uma pessoa que ela é católica. Aí o pessoal fala assim, poxa, que legal, você é católico e tal, né? É bom sempre ter uma fé. E tem outras pessoas que são testemunhas de Jeová. Ai, que bom, vocês são testemunhas de Jeová e tal. Aí, quando chegam para mim e falam assim, e Neusimar é espírita. Ah, espírita. É assim que funciona, está vendo gente morta. Aí eu fico, meu Deus, que preconceito. Como é que pode? O povo se treme todo porque eu sou espírita. Eu não sou espírita. Eu sou espírito. Não? A gente é espírito. E vamos viver a nossa espiritualidade independente de que religião a gente escolha. Vivamos a nossa vida espiritual. Então, esse exemplo que eu trouxe é porque são considerados como entes sobrenaturais. Não tem nada de sobrenatural.
pode não ser concreto, mas é real. E eu digo que é real porque eu vejo, porque eu falo e porque eu cuido quando precisam ser cuidados. Então, quando eu digo que não é concreto e é real, eu não estou dizendo os livros que eu li. Eu estou falando da vida que eu vivo. De estar aqui e saber que o Espírito habita em mim. De perceber a presença até estando em casa. Mas não é concreto, Neu. Não é. Mas é real. Espíritos desencarnados são seres humanos, não sabem tudo, não veem tudo, não leem todos os nossos pensamentos, não leem todos os pensamentos das pessoas e nem resolvem tudo. Às vezes as pessoas têm um certo receio e dizem, poxa, e se vier um obsessor, se eu for obsediada, e se a minha vida desandar? Aí eu volto, que não está nem no slide, mas eu trouxe para vocês aqui no nosso bate-papo. Lembra que eu falei da mente e do pensamento? Da mente e do pensamento? Pronto. Tem alguns meses, 2 no máximo, que eu estava num processo assim. Gente, eu não faço um monte de coisa. Um dia a moça foi tirar sangue no hospital, perguntou um monte de coisa que eu fazia, eu não fazia. Teve uma hora que eu falei assim, para de perguntar, que eu acho que eu já não fiz nada na vida. Ela, você tem tatuagem? Não. Você fez não sei o quê? Não. Você já usou seringa? Já estava? Não. Você já fumou não sei o quê? Não. Não fazia nada. Eu já estava deprimida. Porque tudo que a mulher perguntava que era proibido para poder tirar o sangue, eu não tinha feito. Falei, pelo amor de Deus, pare aí, que eu acho que eu já não vivi ainda. Esse monte de coisa aí que você falou, eu não faço. Então, eu não bebo e não fumo. Agora, eu posso, assim, um domingo à tarde, tomar uma tacinha de vinho. Não passa de 2. Porque na primeira eu já estou meio sonolenta. Falta de hábito. E aí passou um tempo que eu fiquei. Ai, que vontade de fumar. E eu vou passar ali no posto, vou comprar um cigarro. Sabe? E vou pegar uma cerveja. E vi esse pensamento em mim. Aí eu falei assim, alguma coisa não tá adequado. Se eu não bebo e não fumo, que vontade de fumar é essa? Aí eu vim aqui. Conversei com meus colegas, e num trabalho que a gente fez aqui, a gente percebeu quem era a pessoa que estava perto de mim, e que fumava muito, e que bebia bastante cerveja. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quando vocês trouxeram essa ideia de obsessor, vocês precisam saber quais são os pensamentos que vocês estão tendo. E se os pensamentos que vocês estão tendo não são concernentes com a forma de vocês agirem, mude o pensamento. Esse pensamento não era meu, não fazia sentido com a forma como eu vivo. Não que eu ache que fumar é ruim, cada um tem sua escolha, que beber seja ruim, cada um tem sua escolha, mas para a minha vida não fazia sentido. E o que é um obsessor? Tchan, 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 tchan. O que é um obsessor? Obsessor é um espírito ignorante. Ignorante de ignorar. Certo? Tem de várias graduações, tem de vários tipos. Mas, na verdade, é uma pessoa de tão ignorante, não reconhece que é o amor, que é a bondade, que é a gentileza, que é a capacidade de perdoar, que permite com que ele evolua. Então, ele vai, porque ele é forte, bravo, né, e mata a outra pessoa. Um exemplo. Bonito. Ele vai, a partir dessa morte, ter isso como uma situação na vida dele, e a pessoa que morreu reencarna depois. Então, esse matar, ele mata por ignorância, porque vem para o caminho dele esse processo. O agredir, o maltratar, o humilhar. Ignorância. Ignorância. Porque se nós fôssemos menos ignorantes, nós iríamos saber que o que o outro me faz é do outro. Mas o que eu faço com o outro é meu. Fica na minha conta.
Então, o que é que você vai fazer? O que é que você pretende fazer? Né? Então, reflitam sobre os obsessores. Aí você fala, mas Neu, às vezes acontece tanta coisa. Porque a pessoa que está vivendo isso está muito distante da sua mente e do seu pensamento. Porque se ela se conhecesse, se ela percebesse o que ela pensa, se ela percebesse como funciona a mente dela, qualquer pensamento ou atitude que fosse prejudicá-la, ela iria perceber também. Então, espíritos desencarnados não são super poderosos, não. O corpo é meu, a mente é minha. Agora, nós podemos nos proteger com mais conhecimento, com mais estudo e com mais aproximação conosco mesmo. A vida na dimensão espiritual apresenta, portanto, um longo espectro de variação de modos de organização político-administrativa de objetos e de expectativa futura. Há também aqueles grupos que migram de uma região a outra em busca de melhores condições para viver experiências que lhe tragam diferentes possibilidades evolutivas. A depender da cultura terrena do país em que viveram e das origens de seu clã espiritual, agrupam-se em comunidades com distintos modos de organização, pois não há uma unidade quanto ao sistema político-espiritual que o rege. Tem essa diversidade no mundo espiritual. Você fala, Neu, é muito diferente daqui. Como é que é muito diferente daqui? Aqui também não tem uma diversidade? Uma diversidade de categorias, de profissões, de evolução, de comércio, de linguajar. É como se fosse um espelhamento. O que tem lá, também tem aqui. Agora, o que acontece? Eu aprendi ontem. Eu evoluí lá, venho aqui, evoluo. Quando eu chego lá, o processo que eu evoluí aqui já acrescenta lá. Então, não necessariamente, não é sempre que o espírito que está no mundo desencarnado pode ser mais evoluído que o encarnado. Depende da experiência. Eu estou fazendo um curso, gente, que se chama Psicoterapia do Espírito. Ele tem 2 anos e meio e o professor é Adenauer. É a primeira turma de Psicoterapia do Espírito. Fazer esse curso amplia o olhar da gente e faz você se perceber espírito, agir como espírito e questionar quais são as escolhas que eu estou fazendo, quais são as atitudes que eu estou tomando. Isso é proporcional ao que eu busco na minha caminhada. Cada um, nesse movimento de dentro para fora e de fora para dentro, auxilia na sua caminhada. A gente, equivocadamente, acha que a evolução é do macro para o micro. E não é. A evolução é do microcosmo para o macrocosmo. Então, é cada um cuidando de si, cada um na sua evolução, cada um no seu processo, cada um na sua caminhada. E quando a gente percebe, olha o processo acontecendo. Olha a caminhada acontecendo. Aí você fala assim, Deu, como é que a gente vai saber se eu estou no processo evolutivo? Vigie seus pensamentos. Sabe, aquela coisa que anos atrás, se viesse para mim aquela situação, eu agia daquela maneira, daquele jeito, hoje eu não faço mais. Evoluir. Aquela pequeneza que eu teria de reação, hoje eu não tenho mais. Evoluir. E cada um de nós pode se perguntar, o que é que eu fazia, e eu achava que eu era bambambam, e que hoje eu percebo, não faz sentido nenhum. Para que fazer isso? Para que agir dessa forma? Só para mostrar o quanto eu tenho um ego inflado? Não faz sentido. Percebam que vocês estão em processo evolutivo. E
que pequenezas que antes mobilizavam vocês, que antes desestruturavam vocês, atualmente passa desapercebido. Passa simplesmente, é isso, nem me incomoda. Sabe? Não me mobiliza mais. Porque evoluíram. Evoluíram. E pergunte, quantas coisas eu ainda tenho, sabe, que fica me prendendo, que eu fico, se ela pensa que eu vou fazer isso, se ela, sabe? Saia desse lugar. A gente ficar guardando mágoa, tristeza, chateação, rancor do outro, é a mesma coisa a gente tomar um copinho de veneno todo dia e achar que o outro vai morrer. É a mesma coisa. Eu assisti um filme que o cara queria bater no outro. Eram 2 chefes de cozinha. Quando ele viu o outro chefe, ele correu. Aí, quando ele correu, o outro conseguiu alcançá-lo e disse assim para ele, fique tranquilo, não vou agredir você. Está de boas. Eu sei que você tá abrindo um restaurante, eu quero trabalhar, que eu estou desempregado. Depois do que você me fez. Aí o cara disse assim, o que foi que eu fiz para você? Olha, ele nem lembrava o que tinha feito para outro cara. Às vezes a gente fica assim, é porque 3 anos atrás, é porque não sei quemzinho fez isso comigo. Esse não sei quemzinho pode estar vivendo de boas e não está nem lembrando da sua bela existência, ou do que fez com você, e você está aí, remoendo ou ruminando, escolham a palavra. E aí ele falou para o colega, não lembra não? Você colocou ratos no meu restaurante e chamou a vigilância sanitária. Fecharam meu restaurante. No filme, esse cara acaba se vingando, porque o propósito dele trabalhar no restaurante do outro era para se vingar. Mas o que eu quero trazer é essa frase, da gente estar aí nutrindo, colhendo com todo amor, com toda adubando, molhando aquela raiva, aquela tristeza, aquela chateação de fulano, e fulano não está nem lembrando da nossa existência. Não vale a pena. Trazer um outro exemplo para vocês sobre a questão da espiritualidade. Eu conheci uma pessoa e essa pessoa disse assim, Neu, a tia, vamos dizer que é Maria, a tia de Maria me perguntou se Maria trata o pai dela bem. Eu disse que trata bem, trata com muito amor. E aí eu perguntei a Maria, Maria, sua tia me perguntou por que você trata seu pai bem, porque seu pai sempre foi muito ruim para você. Seu pai ainda é muito ruim para você, por que você trata ele bem? Aí Maria respondeu para essa pessoa que me contou. Eu trato ele bem, ela disse mais ou menos que amava o pai dela e que tratava ele bem porque ela era egoísta. Como? Eu quero ser feliz. E se eu ficar guardando mágoa, tristeza, rancor, eu não vou ser feliz. Então, deixa meu pai seguir do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Eu vou pensar no que é melhor para mim. E, verdadeiramente, qualquer pessoa que faça qualquer coisa, eu vou perdoar. Não porque mereça ou porque pediu, é porque eu não quero nutrir certas coisas dentro de mim, pensando em mim. Não é espírita essa pessoa, mas é evoluída. É disso que eu trago para vocês. Esse slide é autoexplicativo, né? Ela está dizendo da diversidade do mundo espiritual. Mas a gente não precisa pensar no mundo espiritual desencarnado para ver a diversidade. Pensemos aqui em nós, a nossa diversidade, né? De profissão, de lugares, de escolha, de atitudes, de graduação. A gente acha que nesse plano terreno, tanto a irmã Dulce quanto Hitler, ser humano que encarnou, né? A gente acha várias coisas. Então, a graduação e a evolução do espírito, se a gente olhar para o nosso planeta Terra, ou até para o Brasil, ou até para Salvador, a gente encontra pessoas que fazem determinadas coisas e pessoas que fazem outras. E são personagens que habitam um processo espiritual em determinado grau evolutivo. Quando chega o horário, você fala, viu que eu vou me perdendo aqui?
E eles trazem a questão das comunidades. As comunidades mais evoluídas e as comunidades menos evoluídas, que existem no mundo espiritual. Lembra, não sei se vocês já começaram nesse processo, que a gente vai, por que as colônias espirituais? Lembra que a gente fala disso? Existem comunidades, colônias, era na época do Brasil, colônia. Tinha colônia aqui, tinha colônia lá. Agora tem edifício aqui, tem edifícios lá. Tem internet aqui, talvez tenha começado lá. Então, não é só a gente que altera. Então, se aqui não é mais Brasil colônia, como é que lá é colônia? Comunidades. São comunidades. Como nós temos as nossas comunidades também. E como temos as nossas diversidades aqui, e temos as diversidades lá. Então, o que é o mundo espiritual? É o mundo do espírito. Seja encarnado ou desencarnado. Esse é o mundo espiritual. E a vida espiritual também é a vida do espírito. Eu sou o que eu percebo que eu sou. Eu posso ser melhor do que eu percebo ou pior do que eu percebo. Mas eu só consigo ser o que eu percebo. E aí tem um professor, Carlos São Paulo, para vocês saberem quem vocês são. Ele disse assim para mim, Neu, se te chamarem de elefante, você se chateie. Você se zangue. Se lhe chamarem, uma outra pessoa lhe chamar de elefante, você se irrite. Se uma terceira pessoa lhe chamar de elefante, você para e reflete. Se 4 pessoas lhe chamar de elefante, pode começar a comer amendoim. Porque você é um elefante. Essa brincadeira que ele trouxe para a gente é porque se as pessoas falam assim, você é teimoso, você é teimoso. Eu não estou falando das pessoas que não gostam da gente, mas se uma pessoa fala, você é teimoso, você é teimoso. Preste atenção se você não é teimoso mesmo, gente. Vai que precisa melhorar a teimosia. Ou então, você é muito bondosa, não dá limite a ninguém. Aí o outro fala. Preste atenção, vai que tu é mesmo bondoso demais, não dá limite a ninguém. As pessoas educaram a gente dizendo que a agressividade é uma coisa ruim. A agressividade, na justa medida, não é uma coisa ruim. E eu vou exemplificar para vocês. Um exemplo hipotético. Maria marcou com João um churrasco. Os filhos iam sair, ele tinha combinado passar o domingo com o maridinho, aquela coisa assim, sabe, de mulher e maridinho, que os filhos foram para a casa da avó e tal. Aí providenciou tudo, picanha, a bebida, a churrasqueira, é maravilha. No dia anterior, providenciou tudo. Aí a vizinha liga para Maria e diz assim, a vizinha de rua, ô Maria, eu vou passar o dia amanhã com você, porque estou a fim de fazer uma coisa diferente, aí eu vou para sua casa. Aí Maria olha para José e diz, ô José, não vai dar, a vizinha vai vir para aqui. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, a mesma Maria, o mesmo José, o mesmo churrasco, as mesmas coisas, e a vizinha liga. Ô Maria, eu não estou legal, vou passar o dia na sua casa. Aí Maria fala assim, ô vizinha, eu gosto tanto de tu, ô bichinha, como tu é querida para mim. Eu tenho um paciente que fala assim, ô bichinha, mas não vai dar. Porque eu combinei com o José um churrasco amanhã, já está tudo arrumado aqui. E a gente pode marcar outro dia, que amanhã não vai ser possível, porque eu já tenho a minha programação. Essa é uma agressividade adequada. A primeira perdeu o seu domingo com o marido, o churrasquinho, porque não conseguiu dizer não. Você dizer não, eu não quero, eu não gosto, eu não aceito, está na justa medida. Aí a gente não faz, ignora, e vai ignorando, quando a gente vai fazer, explode de vez. A pessoa é muito agressiva. Claro, ficou guardando a agressividade dela todas as situações. Então, tira essa ideia de que a agressividade é uma coisa ruim. Tudo, na justa medida, é bom. Internet é boa, na justa medida. Televisão é bom, na justa medida. Tudo. Comer é bom, na justa medida. E ser agressivo também, para a gente aprender a dar limite às pessoas que não têm limites. O homem compõe-se de corpo e espírito.
O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário a seu adiantamento. Allan Kardec, Verdade de Luz. Eu li isso para vocês, mas eu já expliquei no início, não foi, gente? Alguma dúvida? Pergunte aos universitários. E aí tem as ordens ou grau de perfeição. Aí você fala, Neu, isso tem no mundo espiritual? Tem. No mundo espiritual do encarnado e do desencarnado. São limitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras de sorte, que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir a 3 principais. Gente, são ilimitadas. Por quê? Por causa da nossa unicidade. Somos únicos. Mas vou trazer 3 para vocês. Aqui está especificando que a primeira atingirão a perfeição, os espíritos puros. A segunda, desejo o bem e que neles predomina. A terceira, espíritos imperfeitos, que é a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões, mas que lhe retardam o progresso. Eis o que caracteriza. Os imperfeitos, os ignorantes, prejudicam predominantemente a si mesmo. Interferem na evolução como um todo, mas prejudica predominantemente a si mesmo. Eu vou... Olha aí a pirâmide. Está vendo? Primeira ordem. São inúmeras a classificação, mas a gente vai pegar essas 3. A primeira ordem, a classe de primeira ordem, que são os puros, que já alcançaram a perfeição. Segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, e é um desejo de fazer o bem, que são superiores, espíritos de sabedoria, sábios e benevolentes. O terceiro, predomina na matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas, que está na 6ª classe, batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. São essas as categorias. São várias, mas eu trouxe essas 3 para a gente, que são as 3 principais, para a gente ter conhecimento. E aí, você traz assim, Neu, como é que eu identifico se tem algum próximo de mim? Por exemplo, para eu identificar um pseudo-sábio, o espírito chega dizendo que é a encarnação daquele espírito super sábio que a gente admira. Você identifica pelo que ele falar. Porque o que ele vai falar não vai estar concernente com a sabedoria do espírito. Então, é um pseudo-sábio. Para reforçar aqui, né, a escala espírita, os puros, os bons e imperfeitos. Perfeição máxima, predomina o desejo do bem, ignorância, desejo do mal. São mais esses 3. A gente está onde aí? Hã? Ó, Jorge aqui dando apoio para a gente, apoio moral. Aí, ó, nós estamos, segundo Jorge, na 3ª. Sim ou não? A gente precisa evoluir, né? Agora eu digo assim, tenhamos amorosidade conosco. Se ainda não chegou lá, mas a gente está tentando, a gente está caminhando, a gente está batalhando. Eu sou muito desse lance de amorosidade comigo. Eu fui... Gente, eu sou uma... Eu falo para todos os meus alunos, porque para mim isso foi um... eu consegui mais uma habilidade. Eu sou surfista. Eu faço surf, com prancha de surf e tudo mesmo. Aí, comecei isso com 49 anos, porque eu queria ser surfista, já que eu tinha tanta dificuldade de equilíbrio, aí eu inventei isso para mim e gosto demais. Eu estou na categoria
os 2 aí, que eu vou até a metade do mar, mas eu não vou lá no fundão ainda, não. E aí, um dia, nas primeiras aulas, eu peguei o carro para parar no ponto que o professor falou, que eu tenho um professor, obviamente, né, gente? Pelo menos nessa fase. E aí eu parei o carro errado. Aí dei uma volta, parei o carro errado de novo. Na terceira volta, eu não acertei. Na quarta, eu parei o carro no lugar e fui andando até achar o lugar correto. Sabe o que eu disse para mim? Eu poderia ter dito, mas você é terrível, né, Neusimar? Ou qualquer coisa do tipo. Você sabe o que eu disse quando eu encontrei o local? Já sei, do outro lado tem um posto. Agora eu aprendi. Tudo depende de como você vê. Você pode se maltratar, você pode se inferiorizar, você pode se valorizar. Não é porque eu errei 4 vezes, e de fato errei, que eu vou dizer, Neusimar, você também é terrível. Não, tem que ter amorosidade. E eu, como é que eu vou trazer para vocês essa amorosidade se eu não tiver para comigo? Né? Então, vejam qualquer experiência como aprendizado, não como uma forma de se maltratar. Se a experiência é boa, aproveite. Se a experiência é ruim, se pergunte, aprendi o que com isso? Essa experiência veio para mim me ensinar o quê? E se a gente não tiver essa amorosidade com a gente, quem vai ter? Quem vai cuidar? Quem vai amar? Quem vai proteger a gente? Esses dias eu fui no neurologista e ele me deu um vídeo de um grupo de filósofos que ele segue. Ele me deu, não, ele mandou para mim pelo WhatsApp. E falava sobre isso, que ele descobriu que eu era psicóloga, na conversa e tal. E uma das coisas que falava assim, quem é que cuida de você? Quem é que cuida de você? Quem é que cuida de você? Quem é que cuida de você, vizinha? Pois é, vocês são meus vizinhos, eu acho. Estou reconhecendo. Então, e aí a gente pergunta assim, se é você que cuida de você, você está cuidando de você hoje? Quando você acordou, você cuidou de você? Do seu corpo, do seu intelecto, do seu amor? Amor por você mesmo. Se sou eu quem cuido de mim, como é que eu estou cuidando de mim? Sempre se pergunte isso, gente. Eu estou cuidando de mim hoje? Dependendo da resposta que você tiver, você tem que mudar de atitude. Porque você não está cuidando. A melhor pessoa para amar você é você mesma. E a melhor pessoa para cuidar de você é você mesma. É aquela música, né? Eu me amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Essa é a música, né? Eu me amo, né? Ou tem aquele outro que é mais novinho. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. E é isso mesmo, gente. Justamente a mim me coube ser eu. Fazer o quê? Amar-me. Sempre. Tem essas mazelas de inteligência espacial, que eu já sei que eu tenho. Mas, fazer o quê? Já cheguei sendo chamada deliciosa, não preciso mais nada? Não preciso mais nada nessa vida. O mundo espiritual. Existem 2 mundos distintos. O corporal, composto de espírito encarnado, e o espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Enquanto os homens, devido à materialidade do corpo, estão na Terra, o mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em nosso redor ou no espaço. Então, essa frase descreve o que eu trouxe para vocês no início da aula. Onde é que está o mundo espiritual? Aqui, acolá, lá, atrás, defronte. Onde está? Oi, Neu, boa noite. Oi, boa noite. Como é seu nome? Luciana. Oi, Lu. Então, eu queria fazer uma reflexão assim com você, porque às vezes quando você coloca assim a questão de eu me amo, às vezes me leva a pensar assim que em alguns momentos a gente pode ter algumas atitudes de certa forma até narcisista demais, egoísta demais, sem considerar que esse eu também precisa estar sempre refletindo sobre suas atitudes, sobre
o que isso repercute no outro, reavaliando também, né? Então, assim, às vezes eu acho que é uma linha muito tênue, sabe? Que às vezes a gente precisa ter cuidado, porque está tão em alta isso de eu faço o que eu penso como eu quero ser como eu... e, sabe, se dane, que às vezes a gente está tendo comportamentos assim das pessoas que não estão refletindo, porque estão tão fechadas no seu mundo, sabe? E, às vezes, nesse processo de crescimento, de autoconhecimento, e desse processo aqui de conhecimento da doutrina espírita e de evolução que a gente está, às vezes é preciso desistir também de algumas coisas, porque chega um momento em que você fala assim, pô, eu estou tentando ir por esse caminho, estou tentando mostrar para o outro que isso também é legal, é bacana, e o outro não quer ir. E aí você faz como? Você desiste em prol de um benefício próprio, da sua própria evolução também, de refletir também sobre o que você fala assim, ok, então, isso, se o outro tem seu tempo, cada um tem seu tempo, suas escolhas e aprendizados, então eu tenho que seguir aqui, né, nessa caminhada. Então, isso eu queria ouvir um pouco também desse lado seu como psicóloga, que eu acho que isso é bacana. Perfeito. Vocês ouviram o que ele falou? Muito legal, né? E foi bom você falar, porque eu trago uma complementaridade que eu não falei. Eu vou trazer para vocês 2 palavras e vou explicar. Existe o egoísta e existe o egóico. Isso eu não tinha dito, era importante dizer. O egoísta é aquela pessoa que age e reage em benefício próprio, pouco se importando que consequência vai causar no outro. Porém, o egóico é aquele que tem um amor, uma afetividade por si mesmo e age e reage em benefício próprio, desde que não vai causar dano nenhum ao outrem. Então, o que eu estou falando, foi bom você falar que é interessante essa complementação. O que eu estou falando nas nossas atitudes é do egóico. Sou eu me valorizando, sou eu buscando ter atitudes que sejam melhor para mim, mas se essas atitudes vai danificar uma situação para outra pessoa, vai prejudicar uma outra pessoa, vai maltratar outra pessoa, eu pondero e reflito. Não é por aí. Então, eu achei muito interessante a colocação dela, Lu, né? Como é seu nome? Augusta. Oi, Augusta. Boa noite. Eu achei muito interessante a colocação dela, porque isso que você falou, vamos dizer assim, fecha um pouco a questão do ceder, do permitir para, vamos dizer assim, agradar o outro, desde quando não lhe desagrade completamente, é claro, né? Mas a questão de você permitir, de você ceder, não só olhando para você, né? Não é uma questão de prejudicar, é uma questão de ceder porque você quer ceder, porque você acha que cedendo aquilo não é tão importante para você como é para o outro, vamos dizer assim. Porque se a gente for nessa linha que você falou aí, não tem casamento que resista. Não tem casamento que resista. Mas assim, a nossa evolução que eu estou trazendo é eu ser gentil. E ser gentil, eu estou pensando em mim. Porque a gentileza faz bem para mim. Vai reverberar no outro. Eu tenho uma boa escuta. Ter essa escuta vai fazer bem para mim. Porque eu vou evoluir. E quando a gente tem uma boa escuta, uma escuta amorosa, a gente permite que o outro exista. Eu tenho uma relação com o meu marido ou com minha esposa, e um exemplo hipotético, eu quero cuscuz, ele quer brigadeiro, não sei. Eu disse, seja gentil. O cuscuz também é bom. E isso, eu estou sendo egóica. Porque a gentileza, a mim, me faz bem. Percebe? A gente ter essa atitude de pensar em mim, de cuidar em mim, é porque a nossa história, quando ouve pensar em mim, cuidar de mim, pensa logo no egoísta, que é o que predominou, é o que fala, é o que a gente divulga, né? Mas eu estou falando do egóico, daquele filho que faz determinadas coisas, que é benéfica para ele, e que necessariamente ele não está agredindo o pai e nem a mãe. Diga. Pronto. Só uma coisa complementando aqui. Por exemplo, se no meu evolução espiritual eu percebo que a escuta,
que a bondade, que a gentileza é o melhor para mim, que não agredir é o melhor para mim, isso é ser egóico. Mas Neu vai ser bom para o outro, é consequência. Mas o meu caminhar é esse. Assim, cada um deveria buscar o seu caminhar, mas o seu caminhar com amorosidade, buscando a evolução do espírito. E creia-me, se você faz esse processo, as pessoas vão dizer, por que você está sempre tão bem? Porque você tem sintonia com você. Você não precisa agredir, você não precisa predominar, a sua vontade não tem que prevalecer. Porque isso são pequenezas do personagem, e não é do espírito. Diga, meu querido. Tá comigo? Ah, Oi. boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Nielma. Nielma. Isso. Eu acho assim que muitas vezes a gente está tão acostumado a viver pelo outro que quando a gente fala que tem que cuidar da gente, gera até um certo medo, né? Um sentimento de culpa. Ai, será que estou sendo mal por causa disso? E quando a gente entende que quando a gente cuida da gente, a gente, além de dar limites a outra pessoa, tipo assim, me respeite, a gente vai entender quem é também a outra pessoa que está do nosso lado. Então, quando a gente... eu demorei um tempo para entender isso, mas, assim, às vezes a gente se surpreende muito. Quando fala assim, não, você tem que se amar. Aí, quando você dá um não, por exemplo, quando você se posiciona, no primeiro momento, você sente realmente uma culpa. Você assim, meu Deus, porque não é o costume. Quando você falou dos arquétipos, né, da ideia do pensamento que é coletivo, essa ideia, principalmente das mulheres, né, de não colocar esse limite, faz com que a gente automaticamente tenha um sentimento de culpa. E é muito complicado depois para desfazer, de você entender assim, não, eu estou me posicionando porque isso aqui é melhor para mim. O outro que está no nosso lado, ele tem que também entender que é melhor para a gente. No momento que, quando ela falou assim, não tem casamento que resista. Sim, se a outra pessoa for uma pessoa que ela é inflexível, você sempre vai ficar com o seu pé atrás, com medo de fazer as coisas. Mas no momento que você se posiciona, e a depender de quem seja a outra pessoa, que esteja seu pai, sua mãe, quem for, como você falou assim, muitas vezes o filho se posiciona, mas não é nenhum tipo de agressão, é a outra pessoa entender que ali é o espaço dela, ela está se posicionando, e que eu preciso respeitar esse gosto, eu acho que a gente deixa um pouco de ter essa culpa, né? Perfeito, Nil, o que você está falando. Vocês, que bom que vocês acordaram. Seria tão bom se vocês tivessem acordado. Adoro ouvir vocês falarem. Aprendo tanto. E gosto muito de dar aula, de ser facilitadora. Cada aula eu aprendo mais e mais e mais. Observe, vou trazer um exemplo de... Vamos supor que eu seja assim. Vamos pegar a suposição. Que a cada dia eu me torne uma psicóloga melhor e melhor e melhor. Com mais conhecimentos, com mais teoria, melhorando a minha escuta. Eu estou fazendo isso por mim. Mas todos os meus pacientes vão se beneficiar. Porque eu vou estar mais evoluída, eu vou ter uma escuta melhor, eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter mais técnicas. Eu estou sendo egóica porque eu estou querendo aprimorar a psicóloga, esse personagem que habita em mim. Vamos supor que eu cada dia busque ser uma mãe melhor. Eu sou mãe de 2 filhas. Cada dia busco ser uma mãe melhor. Eu busco ter mais conhecimento sobre a educação, sobre a psicologia educacional, sobre a escuta, como se escuta uma filha, como se faz determinados pratos. Vamos supor que eu seja boa em cozinha, mas eu sou péssima, só sei ferver uma água, e olhe lá. Então, esse meu melhorar vai também reverberar nas minhas filhas. O que eu estou falando desse egóico, gente, é interessante a gente retomar, é eu perceber que o que é melhor para mim me deixa em contato com a minha essência, com o espírito que habita em mim e ajuda na minha evolução. Quanto mais eu estudar na medida das minhas possibilidades, quanto mais eu adquirir conhecimento, quanto mais eu melhorar a minha escuta, quanto mais eu adquirir novas habilidades, pensando em mim, no que é melhor para mim, todas as pessoas que estão ao meu redor e convivem comigo vão se beneficiar. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte, eu não vou ser uma melhor mãe por causa das minhas filhas. Eu não vou ser uma melhor psicóloga por causa dos meus pacientes. Vou explicar. Porque, se for por causa deles, os pacientes que reconhecer, e na psicologia não tem isso de reconhecer, o paciente que reconhecer vai me nutrir
vai fazer com que eu fique cada vez melhor. Mas o paciente que me desconsiderar vai me desanimar e eu não vou querer mais. Se eu for uma excelente mãe e minhas filhas não perceberem isso, eu vou querer, não vou pensar no meu progresso. Por quê? Porque tudo que eu estou fazendo para buscar reconhecimento. E se eu estou fazendo para buscar reconhecimento, eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para uma plateia. E é por isso que eu digo de nós sermos egóicos, de nós buscarmos o nosso desenvolvimento, a nossa evolução psíquica, a nossa evolução intelectual, a nossa evolução espiritual. E quando você fizer algo que não foi suficientemente bom, se pergunte, como eu posso fazer melhor? Como eu posso evoluir? Porque a evolução é para mim. E a partir de mim, todos que estão ao meu redor se beneficiam. Mas eu não posso fazer para eles, porque se eu não tiver o retorno, eu paro de fazer, porque não é para mim. Não é para o meu caminho. Diga. Como é seu nome? Boa noite, Paulo. Paulo. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Minha filha se chama Paula. Não bonito, né, menino? Lindo. Eita, não bonito. Diga aí. É o seguinte, eu vejo assim, diante da fala da colega, eu percebo a intencionalidade. Como é que você fala? Qual a sua intencionalidade? Então, tem aquela máxima de Cristo, que amar o próximo como a ti mesmo. Claro que essa manifestação é saudável para você amar-se, ser importante para você, porque a sua reverberação contagia todo o ambiente, todos aqueles que estão perto. Essa é a manifestação do amor genuíno. Então, nós não devemos, eu acho, estar preocupado com o outro na sua manifestação, desde quando você manifesta a partir do ponto do amor. Essa compreensão, eu acho que vai reverberar. Agora, aquele que está na escuta e está julgando, ele pode interpretar de diversas maneiras, mas se ele estiver reverberando em consonância, vai ter a ressonância compatível e tudo é amor. E nessa manifestação todos saem saudáveis e vamos viver um movimento mais evoluído. Desde quando esse é o nosso propósito, não é verdade? Assim eu sinto. Perfeito, exatamente. Não tem aquela frase, eu amo por quê? Essa frase inadequada. Eu amo. Você ama. Por quê? Só ama. Quem ama, ama. Por quê? Ama. O amor habita em mim. Né, Paulo? Então, do que você está falando, e a gente está trazendo aqui, várias pessoas que a gente viu com lutas importantes e buscaram Jesus. Jesus foi incompreendido. Claro que a gente não chega aos pés de... Não, e ele estava fazendo o caminho dele. Compreendido ou não, ele tinha a história do Espírito que habitava nele. E a gente pode, por exemplo, aqui tem uma Neusimar. Vamos supor que tenha 50 pessoas aqui. Vamos supor. Na verdade, tem 51 Neusimars. Ou Neusimares, não sei. Neusimar. Porque cada pessoa está me vendo de um jeito. Eu estou falando algo e alguém está me ouvindo de uma forma ou de outra forma, de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua escuta, de acordo com a sua análise. Então, quando eu falo desse egóico, que eu quero retomar aqui, é desse caminhar que é só meu, que busca o processo evolutivo do espírito que habita em mim, e que pode ser compreendido ou incompreendido. Ainda assim, é o meu caminhar. Ainda assim, é a minha forma de ver nesse... Como eu estou trazendo para vocês, quando o pessoal da minha família fala, Neusimar espírita, eu posso fazer o quê? Eu sou espírita e espírito porque é a minha caminhada. Eu não objetivo que ninguém da minha família se entristeça por eu ser espírita e espírito. Então, a nossa caminhada... Mas para eu saber qual é a minha caminhada, eu preciso primeiro me conhecer, ter o autoconhecimento. Se eu conseguir mais um degrau, ter o autodescobrimento. E entrar em contato e ficar em contato o tempo todo
com o Espírito que habita em mim. Porque vocês vão perceber, vocês vão ouvir, vocês vão ter a sensação de que, de fato, não existe só o personagem. Diga. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Luiz. Eu acho interessante como a Bíblia fundamenta essa visão desse autocuidado, desse viver egóico. Ela traz nos mandamentos, né, o primeiro mandamento como ama a Deus acima de todas as coisas. E Jesus, inclusive, reforça esse mandamento dizendo: ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu corpo, tua alma, tua mente, tua vida. E é interessante pensar que Deus é a nossa essência mais profunda, é a estrutura de todo o nosso ser. Então isso implica em um amar-se profundamente, completamente, sabe? Um autoconhecimento também muito profundo, total. E o segundo mandamento bíblico e eu acho interessantíssimo isso, como se fosse uma consequência, um transbordamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. É o segundo. Ou seja, o primeiro é o amar a Deus, ou seja, amar-se, porque nós somos Deus em essência. E naturalmente, espontaneamente, vem o amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem a Bíblia fundamentando essa visão também. Eu achei muito interessante isso. Obrigada, Luiz. Eu tenho uma brincadeira assim. Agora vocês vão responder. Todo mundo já acordou. Filho de gato é gatinho. Dá a dica só do primeiro. Filho de gato é gatinho, viu, gente? Filho de gato é filho de peixe. Filho de Deus. Então, logicamente, a essência divina habita em nós, né? Não tem como ser filho de Deus e ser gatinho. É uma brincadeirinha, mas que tem toda uma lógica. Se filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, filho de Deus, deusinhos e deusinhas. Olha nós aqui. Então, o que você falou, Luiz, faz muito sentido. E, assim, tem uma frase de uma música que diz assim: a dor e a delícia de ser o que é. E a gente saber quais são as nossas dores e as nossas delícias, e ainda assim nos amar profundamente, a gente descobriu. A gente descobriu como melhor caminhar nessa vida terrena, que tem muitas dificuldades, mas que fazem parte do processo evolutivo da nossa caminhada, da nossa busca. E quando a gente, além dessa frase, a dor e a delícia de ser o que é, percebe que existe um espírito que habita em nós, as pequenezas da vida menor, que é a vida do personagem, não nos abalam tanto. A gente vive o que é necessário viver, a gente busca alternativa porque é preciso ter alternativa, mas a gente não se destrutura, porque somos espíritos e sabemos que somos. Eu vou agilizar um pouquinho, porque o pessoal já está aqui com o tempo. Eu vou pegar só a última frase. Gente, olha, mas eu vou mandar para vocês, viu? Vou mandar para vocês. O caminho da felicidade está aberto a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para alcançá-lo são as mesmas para todos. A lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Deus fez a felicidade o prêmio do trabalho e não a favor, a fim de que cada um dela tivesse mérito. Cada um está livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa, disso é mais cedo recompensado. Aquele que se extravia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada. E isso pode se atribuir somente assim mesmo. É isso, gente. Vamos viver e elaborar de dentro para fora e de fora para dentro. Porque viver é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Muito obrigada. Obrigada, Neu.